Cabelinhos, cabelinhos. Por que vocês não crescem, cabelinhos? Olá! Vamos começar, vamos falar sobre cabelos, vamos falar sobre queda de cabelo, por que cabelo não cresce? Por que será que isso acontece? Vamos lá. Primeiro ponto a gente já falou num vídeo aqui, e é o motivo que mais assusta as pessoas, que é o fator genético, né? Alguns cabelos crescem ali em torno de 2 a 6 anos, e os cabelos que crescem até 2 anos, eles não conseguem passar do comprimento na altura do ombro, né? E cabelos que crescem por mais tempo, por 6 anos, são cabelos que chegam lá na cintura, lá na altura do quadril, né? E por que isso acontece? Historicamente, né, a gente tem registro de DNA dos nossos antepassados na nossa vida, né? E esse código genético dos nossos antepassados, ele vem junto no nosso DNA. E isso vai definir o tempo de crescimento do nosso cabelo, vai definir o formato que o nosso corpo vai ter, se eu vou ter um formato de corpo mais androide, um formato de corpo mais ginoide. Androide seria aquele corpo mais largo, maior em cima, né, com o ombro mais largo, o quadril mais fininho. Ginoide seria o quadril mais largo e o ombro mais estreito, né? E basicamente, então, esse fator genético que determina tanto o nosso formato de corpo, cor de cabelo, cor dos olhos, ele também vai definir o tempo de crescimento do nosso cabelo, né? Essa variação de 2 a 6 anos é uma média que é feita por estudo científico de regressão, né? Que eles acompanham mesmo o tempo de crescimento do fio, então quanto tempo ele leva para sair aqui da raiz do cabelo e chegar na altura do ombro, por exemplo. E também pode ser feito de acordo com o tempo de crescimento da raiz, principalmente em cabelos que sofrem coloração. Ai, café da montanha, que delícia! Seja bem-vindo. Edu, a Gabi, oi pessoal. Várias pessoas entrando, se vocês quiserem deixar dúvidas aqui, pode deixar que a gente vai conversando, tá bem? E basicamente, quando a gente vai observar então esse tempo de crescimento, a gente se assusta porque tem gente que tem o cabelo curto desde criança e não entende o motivo, né? Então tá aí o fator genético como uma força grande para que esse cabelo não cresça por muito tempo, né? Então o cabelo tem um tempo de crescimento que a gente chama de fase anágena. Esse cabelo ele vai crescer então por aproximadamente 2 anos e o fio cai para dar um espaço para um fio novo nascer. Edu tá falando que o cabelo tá ralo, tem o que fazer? Eduardo, pode ser que o cabelo esteja ralo por um fator que a gente chama de alopecia androgenética, que é comum para o homem, e a alopecia padrão feminino, que é comum para a mulher. O que seria essa alopecia androgenética? Ela é um sinal de afinamento do teu cabelo. Então, tu não percebe esse cabelo caindo, notando o cabelo no braço, por exemplo, ou no chão, ou quando tu vai lavar o cabelo, tu não percebe ele caindo. Mas o que tu percebe? Ele afinando e como se ele estivesse sumindo da tua cabeça, basicamente. Então, isso a gente chama de alopecia androgenética. Isso também está relacionado com a genética, histórico familiar. Se os pais tivessem esse problema, por exemplo, teus pais, teus irmãos, tios, tem esse fator de afinamento e o cabelo vai sumindo, que a gente chama de calvo, né, calvície, ou então o famoso careca, né, o cabelo vai afinando. Isso é uma característica genética. Essa característica ela pode ser acelerada de acordo com teus hábitos de vida. Por exemplo, se tu começar uma vida muito estressante, só pensar em trabalho, não pensar em um momento de lazer, que eu acho que tu sabe bem, que tu domina isso muito bem, né, que tu é um mentor nessa área, o que acontece? O teu cabelo ele vai sofrendo uma miniaturização. A miniaturização ela é provocada principalmente pelo estresse. O que seria essa miniaturização? O ósteo, que é o local onde teu fio de cabelo é produzido,
ele é um forame, vamos dizer assim, né? É um folículo que faz a produção do fio. No processo de miniaturização, esse bulbo, esse espaço aqui, ele vai ficando menorzinho, mais estreito, e o fio de cabelo acaba sendo produzido de uma forma mais fina, dando esse aspecto de o cabelo estar sumindo. Então, na alopecia androgenética é isso que acontece. O que fazer para tratar esse cabelo, né, que está afinando? Basicamente, o que a gente vai fazer é inibir a 5-alfa-redutase. É uns nomes, uns palavrão aqui, mas inibindo a 5-alfa-redutase, a gente consegue fazer com que o teu corpo pare de miniaturizar o fio e volte a produzir esse fio com um calibre mais grosso novamente. Então, basicamente é isso. Inibe 5-alfa-redutase, que transforma a testosterona, que é muito alta, né, o hormônio muito alto em homens, ela transforma, essa 5-alfa-redutase transforma a testosterona em dihidrotestosterona, que a gente chama de DHT. Então, inibindo esse processo, teoricamente o teu cabelo vai parar de afinar e ficar ralo. E aí a gente começa com sessões de estímulo para engrossar esse teu cabelo de novo e fazer essa cabeça ficar bem tampadinha, bem linda e maravilhosa. Certo? Então, esse tipo que você comentou aí, ele também é derivado de fatores genéticos. Pode ser acelerado pelos hábitos de vida muito estressantes, né? Pode chegar mais cedo por isso. Certo? Vamos lá. Te ajudei? Queda de cabelo, muito bem. Gabi, a queda de cabelo, ela pode ser associada a vários fatores, né? A gente teria que conversar um pouquinho mais a fundo para descobrir o motivo, mas como tu já botou aí, toma alguma coisa, a gente tem que ver se não tá faltando algum nutriente. Às vezes o teu corpo, tu tá comendo saudável, tá comendo tudo que seria necessário para ter um hábito de vida legal, mas o teu corpo não tá absorvendo os nutrientes necessários para o crescimento do teu cabelo. Por exemplo, biotina, é uma proteína, é uma vitamina muito importante para o teu cabelo, uma proteína que vai trazer calibre para a fibra, vai fazer com que tu produza o fio com muito mais qualidade, mas se tu tiver déficit de absorção proteica, tu não vai conseguir produzir legal esse fio. Então, o que seria o toma alguma coisa? O que eu poderia te dizer? Às vezes a gente faz suplementação de produtos nutricosméticos de via oral, né? Que vão te auxiliar. Quais seriam esses nutricosméticos? Zinco, biotina, magnésio, a própria vitamina A, né, que é o retinol, pode auxiliar. Só que o que é interessante é tu fazer um exame para ver o que está faltando mesmo no teu corpo, porque a vitamina A em falta faz o teu cabelo crescer pouco e em excesso faz o teu cabelo cair. Então a gente não consegue suplementar sem fazer um exame de sangue para ver o que está faltando mesmo no teu corpo. E sobre a aplicação tópica, a gente hoje tem muito cosmético que faz a reposição de ativos necessários para o teu cabelo crescer saudável, né? Então, por exemplo, um cosmético que tem alecrim na composição, que é um vasodilatador, que vai aumentar a nutrição do cabelo ali na região mesmo, né? Deixa eu ver outro ativo, por exemplo, os fatores de crescimento são interessantes para estimular, né, o crescimento do teu cabelo. Então tem vários ativos aí, depois se tu quiser só me chamar, a gente pode conversar um pouquinho mais e eu te dou umas dicas legais sobre isso, né? E o que é legal a gente falar também em relação a essa queda, né? Geralmente a queda está associada também ao estresse. Então eu brinco que todo estresse pode gerar queda de cabelo, afinamento e assim por diante, né? Então basicamente o que a gente tem que fazer mesmo é ter um hábito de vida saudável para o teu cabelo crescer saudável. Não tendo isso, a gente usa cosméticos de uso tópico, porque o teu corpo, ele naturalmente, ele entende que se está faltando algum nutriente no teu corpo, ele vai mandar esses nutrientes primeiro para os órgãos vitais. E o cabelo não é considerado vital pelo nosso corpo, né? Para nossa autoestima ele é vital, mas pelo nosso corpo ele não é considerado vital. Então eu não consigo chegar lá com nutriente na raiz do cabelo para ele crescer saudável, porque, por exemplo, eu primeiro tenho que nutrir meu fígado, meu intestino, meu coração, pulmão. Então, o corpo seleciona as regiões que ele quer mandar esses nutrientes e acaba esquecendo de unhas e cabelo, que são anexos da pele, né? O maior órgão do nosso corpo. Então, a questão nutricional, ela influencia bastante no crescimento de cabelo.
e é uma área que merece muita atenção, né? Um outro tópico que a gente falou muito e que teve bastante polêmica aqui foi sobre o uso do óleo de coco no cabelo como forma de hidratação, né? Muita gente me questionando, mas por que tu não gosta do óleo de coco? Eu aplico no meu cabelo e meu cabelo fica maravilhoso, fica saudável, fica lindo, brilhoso, né? Então, por que eu não indico óleo de coco no cabelo? O óleo de coco vegetal, né? Aquele óleo que a gente compra no mercado para cozinhar. Primeiro ponto, o óleo de coco que a gente compra no mercado, ele tá vegetal, tá bruto, não foi tirado nenhum nutriente dele, mas também não foi tirado nenhuma molécula ali daquele produto. Quando a gente aplica ele no cabelo, ele vai ter algumas partículas que são extremamente pequenininhas, que entram dentro da fibra do cabelo, que eles conseguem passar pela cutícula do cabelo, ficar lá dentro bem bonitinhas, e vai ter outras partículas maiores que vão fazer aquele filme, que vai dar brilho, maciez para o cabelo. Qual é o problema desse caso? Essas partículas que entram dentro da fibra, elas podem enrijecer a fibra durante o passar do tempo. Então, se tu vai aplicando e reaplicando esse produto muitas vezes, tu vai acumulando esse produto dentro da fibra e quando tu for fazer algum processo de aquecimento, por exemplo, usar um secador muito quente ou fazer uma chapinha, esse fio pode acabar quebrando, né? E quando esse cabelo quebra, não tem o que fazer. Aí o último vídeo que a gente postou ali corte, recuperação com proteína, mas o problema maior dele seria esse, né? Então, tem cabelos que usam óleo de coco e ficam ótimos, sim, só que o problema é o uso cumulativo desse produto in natura. Então, por isso que eu indico o óleo de coco para hidratação que está em cosméticos, porque aí nos cosméticos, as indústrias que fazem o produto, elas retiram só o ativo que tem capacidade hidratante para o fio, né? Só aquele ativo especial do óleo de coco e colocam dentro de um cosmético que vai entregar esse ativo de uma forma segura e que não faça com que teu cabelo quebre quando tu submeter ele a calor, por exemplo. Então, tá aí a minha explicação do porquê que eu não indico o óleo de coco para o cabelo, certo? Eu adoro reposição lipídica, adoro mesmo, e indico para as minhas clientes fazerem reposição de lipídica para os cabelos. E quais os óleos que eu indico, então, que já tem comprovação científica de segurança e eficácia, são óleo de semente de uva e o óleo de abacate. Por que eu indico esses dois? Ele tem uma molécula maior, ele não vai fazer aquela função de entrar ali dentro da fibra e ficar acumulado. E as moléculas dele que entram são mais com atividade antioxidante. O que seria essa atividade antioxidante? Vão proteger couro de cabelo, a cor, né, do cabelo, vai proteger o brilho, vai proteger a hidratação. Então, quando eu indico um óleo vegetal para o uso domiciliar, eu indico sempre o óleo de abacate e o óleo de semente de uva, que são óleos já comprovadamente seguros para uso in natura, né? Mas onde eu vou conseguir esses produtos? Onde eu consigo esses tipos de óleo vegetal? Não encontro no mercado. Hoje tem muita gente vendendo óleo vegetal e óleo essencial, né? A gente encontra em farmácias o óleo vegetal, a gente encontra em casas de cosmético. O que eu peço que vocês façam é que procurem o óleo vegetal puro. Sim, o óleo vegetal puro, óleo de abacate puro. Como que eu vou saber que esse óleo tá puro? Primeiro, ele não vai ter cheiro. Óleo vegetal não tem cheiro. O máximo que ele vai ter é um cheirinho de ranço, que eu brinco, né? O cheirinho do azeite da cozinha. Mas isso só quando ele já estiver oxidando. O óleo de abacate, por exemplo, como ele é rico em antioxidantes, e o óleo de semente de uva também, rico em antioxidantes, eles demoram para ter esse cheirinho característico de um óleo rancento, vamos dizer assim. Então, óleo de abacate puro, se ele não tiver cheiro, não tiver perfume, for in natura mesmo, ele pode ser utilizado e de preferência que eles sejam obtidos de prensagem a frio. Algumas indústrias de cosméticos já fazem ele com esse método prensado a frio para proteger as propriedades do óleo. Então, como que eu uso esse óleo de vegetal em casa? Primeiro ponto, ele pode ser aplicado no cabelo seco. Não precisa molhar o cabelo antes, não precisa nem lavar o cabelo antes, ele pode estar com o cabelo seco e pode estar com o cabelo sujinho mesmo quando for aplicar ele. Aplica na fibra, no comprimento da fibra,
não tem necessidade de aplicar no couro cabeludo se o cabelo for oleoso, e se o cabelo for seco desde a raiz, aí sim pode fazer a aplicação no couro cabeludo. Aplica o óleo de uma forma bem uniforme, que pegue todas as fibras, não precisa ficar ensopado, não precisa torcer o fio e pingar óleo, é só uma quantidade suficiente para te sentir que ele está no cabelo todo. Deixa agir ali entre 10 e 15 minutos, já é o suficiente, e vai para o chuveiro. No chuveiro, você vai lavar com shampoo um pouco mais adstringente para tirar bem o excesso que fica ao redor da fibra e o teu cabelo não ficar pesado. Lava o teu cabelo bem bonitinho, coloca o condicionador. Se tu vai usar uma máscara de tratamento, coloca o shampoo, coloca a máscara de tratamento, se ela tiver um pH mais alto, e depois coloca o condicionador para selar bem a cutícula e deixar o cabelo brilhoso. Se for secar com secador depois, tem que colocar um protetor térmico. Tu fez uma reposição lipídica e lipídio esquenta muito mais do que água. Então, quando bater um secador quente ali, se esse lipídio esquentar demais, ele vai poder fragilizar a fibra do cabelo. Então, a gente coloca um protetor térmico à base de silicone, pode ter silicone, ácido hialurônico, e aí sim ele vai estar protegido, tu vai poder escovar e deixar esse cabelo bem bonitinho, bem finalizado, certo? Então essas foram dicas de cuidados com os cabelos que a gente pode ter, e eu seguirei fazendo muitas outras postagens aqui ainda falando sobre saúde de cabelo, sobre a saúde da pele. Sou esteticista, sou mestre em ciências da saúde, amo meu trabalho, amo o que eu faço, e o meu propósito é trazer informação de qualidade para o maior número de pessoas que eu puder. Então, hoje seria isso que eu queria trazer para vocês. Agradeço quem participou aqui dessa live curtinha, mas feita com muito amor. Muito obrigada aos que acompanharam até agora. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, ou se vocês quiserem algum vídeo, alguma informação, pode me chamar que eu respondo vocês. Parla. Vamos lá, Laura. Tem uma Laura parladinha aqui? Isso. O que é pior, pranchar o cabelo toda semana ou fazer química, selagem progressiva? Ótima pergunta. Adorei essa pergunta. Vamos lá. Progressiva, escova ácida, marroquina, orgânica da terra, todas as escovas ácidas que são aquelas que tu aplica no cabelo, né? Ou o cabeleireiro aplica no teu cabelo. Deixa o produto agir um tempo e depois vem, seca com secador, escova, depois prancha o cabelo com o produto no cabelo. Todos esses tipos de escova foram proibidos pela Anvisa. Por que eles foram proibidos? Todos eles liberam formol, mesmo que não tiver formol na composição. Para fazer aquele efeito liso, ele libera formol. O que o formol faz? Ele é altamente cancerígeno. Então, tu aspirando, respirando aquele vapor, tu vai estar submetendo o teu corpo para um risco de saúde enorme. Então, a Anvisa tirou de mercado porque ele é muito perigoso para a saúde de quem aplica o produto e de quem recebe o procedimento, no caso, o cliente. Então, sempre vai ser pior escolher uma selagem progressiva, tá? Mas hoje existem métodos de alisamento que até já eram utilizados antes de surgir a progressiva. A progressiva surgiu há 20 anos, e há 20 anos tem gente que faz o procedimento e tem o cabelo detonado hoje e não sabe por quê. A progressiva, ela faz uma selagem no fio, sim. Ela sela a cutícula, faz a cutícula ficar bem fechadinha. E aí, quando tu vai fazendo um procedimento em cima do outro, a cisteína do teu cabelo, que é uma proteína responsável por dar a força pro teu fio, a cisteína ela se transforma em ácido cisteico. E o ácido cisteico, ele fica em formato de plástico. Então, o teu cabelo vai ficar como se fosse um plástico mesmo. Se tu exigir, por exemplo, que ele estique, que o cabelo tem elasticidade, ele vai quebrar. Então, a progressiva, ela nunca mais deve ser utilizada. O ideal é a gente fazer, então, a versão correta de alisamento, que seriam o uso do tioglicolato de AMP, por exemplo. Ou tioglicolato de amônio. Então, hoje existem outros métodos de redução de volume e alisamento. Sobre pranchar o cabelo toda semana. Sempre que você for fazer alguma coisa com aquecimento térmico, coloca um protetor térmico de qualidade para garantir que o teu cabelo não vai sofrer tanto com aquela agressão térmica
e não usa a pranchinha no aquecimento máximo. Acima de 230 graus o cabelo torra. Então, não dá para usar aquela prancha e passar lento ali naquela temperatura máxima. Usa ali em 180 graus, que aí o teu cabelo já vai alisar e não vai ter dano de quebra da tua proteína, tá bem? Se ficou alguma dúvida ainda, pode me chamar que eu já te respondo. Vamos ver se tem mais alguma pergunta por aqui. Vamos lá, a opção a progressiva, então, seria o alisamento com tioglicolato de AMP. Dá um vídeo, café. Eu não quero ficar te chamando de café. Como é que é o seu nome? O café da montanha é maravilhoso, tá? É maravilhoso o café da montanha. Eu já quero um cafezinho, um expresso com chantilly sem açúcar, maravilhoso. Espero ter ajudado, Laura. Fernanda! Aê, Fernanda, muito obrigada. Vamos fazer um vídeo sobre o AMP, sim, sobre os métodos de alisamento. Sônia tá falando que o cabelo não cresce. Sônia, ele não cresce desde criança? Ou é mais por agora que ele parou de crescer? Fez algum processo químico? Alguma coisa que possa ter fragilizado esse cabelo? Vamos ver se a Sônia tá por aí ainda. Porque se for por genética, aí fica difícil a gente corrigir ele. Dá para fazer um pouquinho de estímulo para ele crescer um pouquinho mais de tempo, para aumentar a fase anágena, mas nem... Agora, tu fez alguma química? Deixa eu só colocar o carregador aqui. Carregador de bateria. Fez alguma química no cabelo por agora? Não. Pode ser alguma coisa também por causa do estresse, que aí aumentou uma inflamação no teu couro cabeludo. Se tu sente ele dolorido, se tu sente feridinhas nele, pode ser que isso diminua o tempo de crescimento do cabelo. Mas aí seria legal a gente investigar. Depois, se tu quiser me chamar, eu tenho um Instagram ali no direct, na bio do TikTok eu tenho o meu Instagram. Clica ali e me chama em mensagens lá, me manda uma DM no Instagram e a gente conversa mais sobre o teu caso. Mas pode ser vários fatores, pode ser a genética, pode ser algum fator nutricional, pode ser algum problema que tu teve emocional também, que, né, pode encurtar essa fase de crescimento do cabelo. Então tem várias coisas que podem influenciar. Deixa eu ver aqui a Vivi. Meu cabelo é ruim para crescer e está afinando. Ele é natural? Me fala. Ok, vamos lá. Seu cabelo é natural, está afinando e ele cresce devagar, certo? O que a gente tem que ver, Vivi? Na tua família, tem alguém com cabelo assim, com essa característica? Porque pode ser que tu esteja passando pela alopecia de padrão feminino, que é desencadeada por um fator genético associado a um fator hormonal, de um desequilíbrio hormonal. Por exemplo, pode ser que seja... vou chutar aqui, tá? Não tô dizendo que é seu caso, mas digamos que tenha ovário policístico. Meu caso foi esse. Eu tenho um ovário policístico, passei por um pico de estresse e desencadeei a minha alopecia androgenética. Hoje eu tô fazendo tratamento e meu cabelo já tá quase virando cabelo de gente. Eu brinco cabelo de gente porque isso ficou bem mais ralo e eu passei por esse processo e tive que fazer tratamento. Por isso que eu estudei tanto essa área, né? Então, há 5 anos que eu estudo essa área. Mas, basicamente, tem vários fatores que podem estar desencadeando esse afinamento. Um deles seria esse que eu citei. Sônia, depois que teve Covid, caiu muito o cabelo. Ixi, você ficou presa dentro de casa, vamos dizer assim. A gente trabalha na nossa saúde com pilares de sobrevivência. Quando veio a pandemia, a gente voltou para o primeiro pilar, que seria a base mesmo da pirâmide, que é sobrevivência, né? E aí, quando o teu corpo entra em modo de sobrevivência, o medo aumenta muito.
Medo de quê? Medo de morrer, medo de perder alguém que tu ama, né? Então, esse fator emocional associado ao medo é um dos fatores psicossomáticos, esse da outro vídeo, né? É um dos fatores psicossomáticos que desencadeiam queda de cabelo. E aí, o que acontece? Quando que foi o pico da pandemia que paralisou tudo? Foi aproximadamente ali em março, abril, que a gente estava mais assustado, né? Então, março, abril, maio, junho e julho. Julho, 3 meses depois do pico da pandemia, do nosso susto maior, 3 meses depois, é quando começa a cair o nosso cabelo. Por que 3 meses depois? Quando tu leva um susto, tem um trauma emocional ou sofre com alguma coisa emocional, vamos dizer assim, o teu corpo desencadeia o modo de defesa, de sobrevivência, certo? Esse modo de sobrevivência libera muito cortisol no teu corpo. O cortisol é o hormônio do mal, né? O hormônio do mal que tem que ser combatido, por exemplo, com serotonina, melatonina, como melatonina, que é o hormônio de dormir bem, serotonina, que é o hormônio da felicidade, endorfina, que é o hormônio do prazer, então, ocitocina, né? Então, esses hormônios do bem combatem o cortisol. Quando o nosso corpo entra no modo sobrevivência, a gente produz mais cortisol pra gente ficar mais atento, tem mais adrenalina, porque se precisar correr, o teu corpo tá pronto para correr e fugir do leão, por exemplo. E aí, como tem muito cortisol, o teu cabelo acaba sofrendo mais oxidação. Automaticamente, quando aumenta esse nível de cortisol no teu corpo, os receptores que a gente tem na raiz do cabelo, que são responsáveis por levar a nutrição e deixar esse cabelo por mais tempo crescendo, eles recebem uma informação que é assim, ó, defenda-se. E uma das formas desse receptor se defender é bloquear e parar de receber nutrição. E aí ele vai fazer com que o teu cabelo saia da fase de crescimento, que a gente chama de fase anágena, e migre para a fase telógena. Da fase anágena para a fase telógena leva aproximadamente 3 meses. Por isso que lá no começo da pandemia, quando a gente levou aquele susto, a gente não percebeu nada no nosso cabelo. No máximo uma coceirinha por estresse, né? Uma coceirinha, uma ardência. Mas depois de 3 meses, então ali entre junho e julho, a tendência é cair cabelo mesmo. A gente tem bastante relato de cabelo caindo aqui no nosso espaço aqui no Instituto Bela Vi. A gente está tratando bastante. Esse fato a gente chama de eflúvio telógeno, tá? Que é quando o cabelo sai da fase anágena, vários fios de cabelo saem da fase anágena e vão para a fase telógena antes do que deveriam. Certo, Sônia? Pode ser por isso, então, que o teu cabelo tá caindo mais depois do Covid. Vamos lá. Deixa eu ver outra aqui, se tem mais alguma pergunta. Aí, Sônia, muito bem. Boa noite. Live do amor perfeito. Olha só, quem não quer um amor perfeito, né? O meu tá lá dormindo, querido. Vamos ver, Luana. Quem tem anemia, o cabelo não cresce por causa da anemia ou não tem nada a ver? Tem tudo a ver. A anemia diminui ferro, né? Tu tem uma redução na absorção de ferro no teu corpo e o ferro é um dos principais minerais que a gente precisa para produzir cabelo. Então, sim, a anemia, baixa ferritina ali, ela vai influenciar sim na queda de cabelo. Inclusive, ela pode aumentar a queda do cabelo, além de diminuir o crescimento. Sônia, o que tu pode fazer ali no eflúvio telógeno? Basicamente agora, o que eu te indico? Tenha momentos de prazer para a tua vida, né? Então, procura um hábito de vida saudável, procura fazer alguma coisa que te faça bem todos os dias, para te primeiro produzir os hormônios do bem e diminuir o cortisol. Atividade física é uma coisa legal para aumentar níveis de hormônio do bem e diminuir o cortisol, né? Para diminuir o estresse do teu corpo. Se tem alguma situação que tá te incomodando muito hoje, vai lá e tenta diminuir ela, porque ela vai fazer cabelo cair. Então, tenta tirar o foco das coisas ruins e focar nas coisas boas, primeiro passo. E sobre o uso de cosméticos. Tu pode utilizar cosméticos que estimulem o crescimento de cabelo. Eu já falei anteriormente sobre cosméticos que tem um alecrim. Eu gosto muito de uma linha, é uma linha da Granda, a marca que eu mais confio para trabalhar e indicar para meus clientes aqui, que é a linha Tonifique. Então, se tu pesquisar na internet, às vezes tu encontra algum representante para comprar ela. E qualquer coisa, se tu tiver dúvida, manda um print para mim que eu confirmo se é ela ou não. Que tem alecrim na composição
e faz estímulo de crescimento de cabelo. Então, para quem teve eflúvio telógeno, ele vai ser uma opção legal de tratamento, certo? Vamos seguir aqui. Boa noite, Val. Vamos ver. De nada. Qualquer coisa é só chamar, gente. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo todo mundo, tá? Certo? Fechou, então. Eu vou agora partir para uma mentoria. Eu tenho uma aluna agora, então eu vou ter que fechar por hoje. Mas outro dia a gente volta a falar de cabelo, volta a falar de saúde, volta a falar de pele, que são paixões minhas e eu acredito que eu tenho muito para colaborar aqui com vocês ainda. Certo? Gente, muito obrigada por participarem. Aí o pessoal que acompanhou a live inteira. Café, eu tô louca para chegar aí, Fernanda, tomar um cafezinho da montanha. Eu vou, hein? Eu vou lá pra Floripa tomar café. Boa noite. Tchau, pessoal. Bom descanso. Durmam bem. Fiquem bem. E até mais. Nos vemos por aqui. Tchau, tchau.